Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje a gente vai ter uma aula sobre a formação dos estados absolutistas europeus. E para mediar o nosso chat aqui na nossa aula de hoje, nós temos a presença da professora Janaína Jardim. Tudo bem, Janaína? Tudo bem, professora Luíse. Boa tarde. Espero que os alunos participem dessa aula pelo chat, que deixem suas dúvidas e sugestões através do chat. Vamos começar a aula, professora Luíse. Então, vamos embora. Então, para a gente começar a nossa aula, a gente precisa saber o que a gente vai aprender, quais são os objetivos da aula de hoje. Então, na tela vai aparecer para vocês agora quais são os nossos objetivos, tá? Então, primeiro é apresentar o contexto social, político e cultural que favoreceu a formação das monarquias europeias, né? Apontar as características do absolutismo monárquico e do mercantilismo. E as habilidades do currículo do Estado de São Paulo que nós vamos trabalhar na aula de hoje será reconhecer a importância do estudo das questões de alteridade para compreender as relações de caráter histórico-cultural, social, econômico em contextos históricos específicos. Então é isso, gente. Na aula de hoje, a gente vai ver como que ocorreu o processo de centralização do poder político em 4 países da Europa. Só para retomar muito rapidamente, a gente está no gancho do fim do feudalismo, tá? O feudalismo é um período onde o poder político era descentralizado, ou seja, cada senhor feudal tinha a sua propriedade, tinha os seus domínios e exercia ali nos seus domínios as suas regras, as suas imposições. Então, acontecia que em cada reino tinham vários feudos, né? Cada um com seu senhor feudal, cada um com a sua regra. Então, o poder político não era igualitário em todo o território do reino. E quando a gente fala de formação das monarquias europeias, as monarquias absolutistas, a gente está falando justamente do movimento que fez com que o rei concentrasse os poderes e esses senhores feudais, que constituem a nobreza, passam a perder o poder. Então vai acabar aquela coisa de em cada feudo, em cada território é uma regra diferente, é uma coisa unificada, personificada na figura de uma pessoa só, que é o rei. Tá? Então a gente vai dar uma olhadinha rapidamente no contexto, ou seja, nesses fatores que favoreceram essa centralização. A gente vai de 2 em 2 ali, porque o próximo slide tem alguns tópicos, a gente vai de 2 em 2 para não ficar corrido e dificultar a compreensão dos estudantes, tudo bem? Então pode colocar na tela, por gentileza, o próximo slide, que é uma imagem, tá? A gente já vai começar a nossa aula de hoje com uma interação. Tá? Então, antes da gente ver o contexto ali da formação das monarquias, a gente vai já começar com uma interação para esquentar, para ambientar vocês, tá? Então, vocês vão ter um minutinho aí para observar essa imagem. Olha só, quem são os personagens retratados nesta cena? Vocês vão indicar no chat aquela impressão que vocês vão ter ao analisar esta obra, beleza? A gente se encontra daqui um minutinho, gente.
Aí, agora sim, agora estamos com áudio. Então vamos lá, Naina, voltamos. Pessoal, Bom, muitas interações pelo chat, sim, várias pessoas responderam. Você quer que eu leia agora, professora Luíse, as respostas ou a gente aguarda? Vamos dar uma seguradinha. Eu já estou olhando aqui, Janaína, algumas interações dos alunos, nós vamos ficar bem, vamos deixar eles com suspense para saber se eles acertaram ou não, tá? Tá ótimo, então vamos aguardar. Daqui a pouco a gente dá, daqui a pouco a gente dá a devolutiva, tá? Então, como eu estava falando para vocês, a gente vai ver agora o contexto, né, dessa centralização do poder político aí. Então, olha só, na tela para vocês. Então, vamos de 2 em 2, como eu tinha falado, para não sobrecarregar aí o entendimento dos estudantes, tá? Então, o primeiro contexto é o renascimento comercial e urbano, tá? Então, lá no finalzinho da Idade Média, no finalzinho do feudalismo, o que a gente teve? A gente teve um processo de aumento populacional, né? Durante o feudalismo não existiam muitas guerras, não existiam muitos conflitos, né? A população vivia da agricultura de subsistência e isso traz uma certa tranquilidade que acaba se transformando em aumento populacional. Mas vamos combinar que o feudo não aumenta junto com a quantidade de pessoas. Então, se um feudo tinha 50 pessoas, ou 100, ou 500, ou 1000, né? Essa quantidade vai crescendo, né? Porque famílias vão se formando, vão deixando descendentes, só que a propriedade feudal continua do mesmo tamanho, né? Então, imagina aí a sua casa que tem um número X de metros quadrados. Se tiver 5 pessoas vivendo, tá beleza. Mas se tiver 15, já vai começar a ficar apertado. Se tiver 50, então piorou. Então, isso começou a acontecer com os feudos, tá? Inclusive, isso acabou motivando as cruzadas lá na frente, tá? Mas antes da gente falar das cruzadas, só para retomar para vocês, né? Esse renascimento comercial e urbano fez com que as pessoas que estavam enfrentando aquele problema de aumento populacional, que, né, desencadeou problemas na produção de alimentos e tudo mais, eles começaram a se dedicar a outras atividades. O próprio servo da gleba ali, que era o cara que fazia com que a terra do feudo fosse produtiva, ele começou a se especializar em algumas funções. Então, em vez de ser todo mundo agricultor e nas horas vagas ser um ferramenteiro, nas horas vagas ser um tecelão e produzir só para si e para sua família, eles começaram a se especializar, ou seja, um é agricultor, o outro é ferreiro, o outro é tecelão. E eles obtinham o produto que cada um fazia na base de trocas, tá? Essas trocas acabaram fazendo com que uma espécie de comércio começasse a surgir na região ali dos antigos feudos, tá? Inclusive, nós temos uma outra característica ali, que é o surgimento da burguesia, né? Em torno dos antigos feudos começaram a existir essas feirinhas que ocorriam ali à base de troca, certo? Eles começaram a proteger essas regiões, essas novas construções com muros, né? Para evitar invasões, roubos e outras coisas. E essas construções que começaram a surgir em torno dos feudos, eles chamavam de burgo, que é uma espécie de cidade, né? E aí quem mora no burgo é quem? O burguês, né? Então, logo, com o tempo, com o desenvolvimento desse comércio, com o desenvolvimento da vida urbana novamente, né? Essa burguesia vira sinônimo de pessoa ligada ao comércio, tá? Então, é uma nova classe social que surge aí. Vamos voltar lá para o slide do contexto na tela para vocês, né? Fracasso das cruzadas e peste negra, né? Então, olha só, gente, enquanto estava acontecendo o renascimento comercial e urbano, nós também tivemos a questão das cruzadas, que também veio na esteira da questão do aumento populacional, né? Essa questão que eu falei da especialização do trabalho, do servo, era o jeito que o servo estava dando de continuar sobrevivendo ali, naquele mundo onde a terra estava limitada. A terra era a principal fonte de riqueza e de sobrevivência. E o nobre? Como é que o nobre faz, né? Então, a nobreza ali já estava vivendo uma situação que tinha filho de senhor feudal que não tinha feudo para herdar do pai, né? Já tinham cavaleiros que não tinham como, né, prestar serviços para outros senhores feudais em troca de benefícios. Então, o que eles começaram a pensar? Precisamos de mais terras. A Europa já está toda dividida em reinos, não tem mais para onde se expandir, então a gente vai buscar em outro lugar esse território, né? Então, lá em 1096,
né, o Papa Urbano II, se aproveitando, né, da invasão dos muçulmanos na Terra Santa, né, Jerusalém, convoca a população para as cruzadas, tá? Então, a nobreza europeia, a nobreza guerreira, sai da Europa, vai lá para Jerusalém, tenta tomar aquele território ali, tá? Só que as cruzadas levaram muito tempo, nós tivemos cerca de 12 cruzadas aí do século XI até o XIII, tá? E uma só, que foi a terceira cruzada, deu mais ou menos certo. Todas as outras foram um tremendo fracasso, tá? E aí, quando foi lá no século XIII, que nós tivemos a peste negra, né? Alegava-se que a peste negra, que dizimou 1/3 da população europeia ali na época, era um castigo de Deus pelo fracasso nas cruzadas. Deus deu a missão para a nobreza guerreira retomar a Terra Santa, não conseguiram. Está aí o fracasso, está aí o castigo de Deus, né? Porque a visão de Deus no mundo medieval era um Deus meio vingativo, né? Um Deus punitivo, tá? E para a gente finalizar ali aquela questão do contexto, mais uma vez na tela, só para a gente encerrar essa primeira parte da aula aí, né? Nós temos o fortalecimento da figura dos reis. Essa nobreza que representava a galera que foi para as cruzadas e que fracassou, acabou ficando desmoralizada na sociedade, né? Então, antes eles exerciam um poder político, um poder social, né? Agora eles não fazem mais isso, né? A população não tem mais na figura da nobreza uma autoridade, né? E essa autoridade vai sendo cada vez mais transferida para a figura do rei. Até porque essa burguesia comercial, que também começou a se desenvolver por conta das cruzadas, começa a se dar bem, começa a lucrar com o comércio das especiarias do Oriente, formar feiras itinerantes no território europeu, né? E aí o que acontece? Essa burguesia, para se fortalecer, começa a chegar junto ali do rei e desprezar um pouquinho a nobreza, tá? Então esse é o desenho aí contextual que vai gerar o fortalecimento da figura do rei. Tudo bem até aqui, gente? Então vamos prosseguir, tá? Vamos colocar na tela a questão da formação do Estado inglês, tá? A formação da monarquia inglesa, tá? Então nós temos aí um trecho que não dá para ler, obviamente, porque está muito pequenininho, mas mesmo que tivesse um tamanho bom, vocês não iam conseguir ler, porque é um texto muito antigo, de 1215, que representa a Carta Magna. Então, vou pedir para a nossa amiga professora Janaína dar uma lida nesse pequeno trechinho extraído desse documento e depois eu volto explicando para vocês. Bom, vamos ler esse documento dos Estados Modernos na Inglaterra. A Batalha de Hastings, 1066, Magna Carta, 1215, como reação ao reinado de João Sem Terra, limitando os poderes do rei na Inglaterra. Nenhum imposto ou pedido será estabelecido no nosso reino sem o consenso geral. Para obter o consenso geral, mandaremos convocar individualmente arcebispos, bispos, abades e grandes barões. Isso, obrigada, professora. Então, olha só, o que significa este trecho aí da Magna Carta, né? Então, como a professora Janaína começou a ler lá no comecinho, né? A Inglaterra se centraliza na Batalha de Hastings em 1066, lá com Guilherme o Conquistador. A partir daí, todos os reis que se sucederam eram da família do Guilherme II, né? Guilherme o Conquistador. E esse processo acabou fazendo com que a questão do feudalismo, ali um rei que distribui as terras para a sua nobreza, seus parceiros, se desenhasse. Mas desde muito cedo a Inglaterra demonstra ali uma questão com a centralização do poder político, né? Esse trechinho que a professora Janaína leu para a gente, que é um trechinho da Magna Carta, demonstra que a nobreza está meio que colocando rédea ali no rei, tá? Então, apesar de a gente ter esse desenho feudal de temos um rei e tem uma nobreza, e a nobreza, né, tem poder nos seus domínios, essa nobreza não queria exercer esse poder de uma forma descentralizada, tipo eu mando no meu feudo e você manda no seu. Não, eles queriam que o rei tivesse um protocolo ali, né, de ações
dentro do reino da Inglaterra, ao qual todo o resto da nobreza deveria obedecer também. E é isso que a Magna Carta representa. Então, esse trechinho que foi lido aí fala que o rei não pode convocar os nobres do jeito que ele bem entende, né? Principalmente nesse momento aí, que era o João Sem Terra, o rei da Inglaterra, né? Ele era irmão do Ricardo III, né? Ricardo Coração de Leão, conhecido, né? Ele estava lá nas cruzadas, aquela cruzada que eu falei que deu mais ou menos certo, né? Ele deixa o irmão dele governando ali o reino da Inglaterra. Só que o João Sem Terra, gente, foi um desastre a gestão dele, porque ele também queria conquistar terras ali na região europeia, conquistar mais feudos, mais terras, então ele estava sempre se envolvendo em guerras. Ele não tinha aquele mando, aquele poder de gerir as tropas, e essas terras eram sempre perdidas, né? As batalhas eram sempre perdidas. Por isso que ele ficou conhecido como João Sem Terra, porque em vez de ele ganhar, ele só perdia. E a cada derrota que a Inglaterra sofria nessas guerras, né, ele voltava, né, o João Sem Terra voltava com a população, aumentando os impostos, porque precisava compensar os prejuízos. Aí não dá, né? Então a nobreza se junta e fala assim: ô, João Sem Terra, vamos obedecer aqui esse documento, que não dá para você fazer o que bem entende, tá? Então parece que é um movimento meio contrário a esse processo da centralização, né? Porque o rei parece que está enfraquecido diante da nobreza, mas não é. A nobreza está exigindo do rei uma postura de unificação, tá? Beleza até aqui? Então vamos ver agora o exemplo da formação da monarquia espanhola e portuguesa lá na Península Ibérica. Vamos lá? Próximo slide. Então tá na tela para vocês aí, né? Então, esse mapa, gente, ele mostra o processo da reconquista, tá? A reconquista foram quando os ibéricos, ali as pessoas dos reinos que constituíam a Península Ibérica, tiveram que fazer para reconquistar as terras que tinham sido ocupadas pelos muçulmanos, tá? Cada cor que vocês estão vendo aí representa uma etapa dessas guerras de reconquista. Então, primeiro foi na parte amarela, lá no século X, depois as partes mais alaranjadas, no século XI, no século XII a parte marrom, até chegar na parte verde, que é lá a pontinha, já no século XV, tá? Então, foram 500 anos de luta contra os muçulmanos, né? À medida que eles foram conquistando esses territórios, eles foram se consolidando, e aí gerou-se a formação de 3 reinos aí, tá? A parte da Espanha ficou como Reino de Leão e Castela, e a parte de Portugal, ali por Afonso Henriques, formou o Condado Portucalense, que virou o país Portugal posteriormente, tá? E a partir do momento que essa monarquia, tanto nos reinos de Leão e Castela, como no Condado Portucalense, se centralizam, aí eles começam a exercer toda uma política econômica que a gente vai chamar aí de absolutismo. Beleza? Então vamos para o próximo slide. Na tela, por gentileza. Absolutismo monárquico, tá aí, tá? Então essas monarquias que se formaram, né, elas tinham uma mesma característica de postura de governo mesmo, né? Então, como a gente já viu lá no comecinho da aula, centralização, formação das monarquias significa centralização do poder na figura do rei. Como é que o rei vai exercer esse poder, gente? Então tá lá, o rei concentra os poderes político e militar, ou seja, ele que mandava no reino, se tivesse guerra, ele que convocava, se ele desistisse da guerra, ele que declarava paz, né? Nomeava e demitia funcionários, ordenava prisões e aplicava sentenças, ou seja, o poder judiciário era o rei também, tá? E estabelecia o valor dos impostos, convocava exércitos e declarava guerras. Então, vocês percebem que é um acúmulo, né, gente, de funções desse rei. Parece que é o rei ocupadíssimo, nossa, coitado do rei. Muita coisa para ele cuidar, meu Deus, será que alguém ajuda ele? Então parece que é ruim esse processo, mas na verdade para um rei é excelente, porque significa que todo o poder político no reino dele está nas mãos dele, tá? Isso para o rei é bom, mas para a população é muito ruim, porque o rei que tem todo o poder nas mãos e não tem nenhum órgão acima dele que fiscaliza esse poder, tende a ser um rei abusivo.
tá? Então, por isso que a gente fala o termo absolutismo, poder absoluto nas mãos de uma única pessoa, tá? E, mais ainda, gente, essa questão do poder, ela ainda era justificada devido a algumas teorias aí, né? Alguns escritores que falavam assim, não está certo esse sistema absolutismo, o rei tem direito de exercer esse poder sim. Olha aí na tela, né? Então, olha as justificativas teóricas. O primeiro cara que, né, começou a falar, né, que o rei tinha o direito de ser absolutista foi o Jacques Bossuet, tá? O Jacques Bossuet, ele era uma pessoa do clero e ele criou a teoria dele baseada nas escrituras, ou seja, na Bíblia, né? Ele é o criador da teoria do direito divino dos reis. Então, para o Bossuet, o poder do rei vem de Deus. Como representante de Deus na terra é infalível, ou seja, o rei nunca erra, né? Se você desobedecer ao rei, ou seja, cometer o crime de lesa majestade, você vai ser considerado um traidor, né, do seu reino, traidor do rei e adivinha, né? Você vai estar traindo a vontade de Deus, então você estará cometendo um sacrilégio, um pecado, né? Se você desobedece ao rei. Então o rei vai falar assim, olha, o imposto era X, amanhã vai ser XX, pague. Você não tem XX, você não vai poder argumentar que você é pobre, que você é camponês, que você não tem como arcar com aquele imposto, você vai ter que obedecer fielmente, porque desobedecer ao rei significa desobedecer a Deus. Olha o problema, né? Vamos ver o outro teórico que também justificava o poder absolutista na tela, Thomas Hobbes, tá? O Thomas Hobbes escreveu um livro chamado O Leviatã, que dizia o seguinte: para evitar o ímpeto destrutivo dos homens, porque o homem é lobo do homem, a humanidade decidiu transferir o poder individual a um homem, né? Ou a um grupo, reduzindo todas as vontades a uma só vontade. Olha só, gente. Então, o que é que o Thomas Hobbes está dizendo? Se deixar a humanidade por conta e risco, cada um faz o que quer, vira uma bagunça total, né? E a gente não pode deixar acontecer isso, porque isso vai levar ao fracasso do reino, ao fracasso das sociedades. Então, a gente precisa centralizar o poder, né? Essas vontades individuais na figura de uma única pessoa, para que a vontade dessa única pessoa seja a vontade geral. Olha aí, é a expressão clara do que é o absolutismo. Tá claro, gente? Então, ó, vamos ver se vocês estão lembrados ainda da figura ali mostrada no começo da aula, né? Vamos voltar agora lá no slide 9 de novo. Quem são os personagens? Aí. Agora, gente, eu vou chamar a professora Janaína para ela comentar aí para a gente o que vocês, estudantes da segunda série, responderam. Será que vocês tiraram as conclusões corretas, conclusões parecidas com a ideia de absolutismo? E aí, Janaína? Olá, professora Luíse, muitas interações interessantes. O Pedro e a Evelyn, eles acham que é a burguesia retratada. A Ana Lúcia acha que é a realeza, a Mariana acha que são reis e pintores. A Débora acha que é um retrato de família. Muitos alunos, o Paulo, a Sara, a Leire, Eduardo, Thaís e o professor Antônio contribuem dizendo que acha que são nobres. O Matheus acha que são senhores feudais e seus povos. O Gustavo acha que foi a nobreza. Muitas interações, professora. O Vitor acha que também é a nobreza, porque tem muitas coisas com ouro. Interessante. O Matheus acha que são as figuras da alta sociedade. E o William acha que são os retratos dos ricos daquela época. Olha, de certa forma, Janaína, todo mundo está meio que certo. Quem apontou nobreza, quem apontou realeza, quem apontou riqueza, tá certo, tá? Então, assim, essa imagem retrata a família real francesa, tá? É a família de Luís XIV. Mas eles não estão num cenário comum à realeza, né? Eles não estão lá no palácio, né? Se a gente fosse imaginar um retrato mais tradicional, seria a família toda reunida em torno do Luís XIV, que é aquela figura que está com uma roupa clara, que ele tem um cabelo comprido, cheio ali, né? Ele está segurando uma coisa que parece uma lanterna, né? Lá no canto esquerdo da obra, né? Ele é o Luís XIV. Então a gente imaginaria que ele estaria num trono, que a família toda reunida ali em torno dele, ele com a coroa na cabeça, mas não, ele está no meio da natureza,
tal qual um deus da mitologia grega, né? Tem muita gente que associa essas imagens, até porque ela é do período do Renascimento, já no final, mas né? A questão da retomada da cultura greco-romana. Então, isso é correto de se pensar, né? Porque muitas pessoas ricas, nobres e a própria realeza pediam para os pintores retratá-los como se eles fossem deuses, como se eles fossem divindades, né? Então, essa imagem mostra bem o retrato que o rei gostaria de passar, ou seja, a impressão que ele gostaria de passar para a população, de que eu sou uma espécie de divindade. Você não deve me respeitar apenas como uma autoridade política, você deve me respeitar como um Deus, me obedecer e, quem sabe, até me adorar como se eu fosse um Deus. Então, era para que o poder desse rei fosse inquestionável. Beleza, gente? Então, agora a gente vai ver como que esses reis exerciam esse poder no campo econômico, certo? Vamos para o próximo slide. Isso, mercantilismo. Então, olha só, gente, na política absolutista, política econômica, né, a gente tem o mercantilismo, que é um sistema econômico baseado nesse tripé que vocês estão vendo aí na tela. O primeiro, né, a primeira base é o metalismo, tá? O metalismo nada mais é do que acumular metais preciosos como ouro e prata nos cofres reais, né? Então, quanto mais ouro e prata tiver acumulado nos cofres do rei, mais rico é esse país. Lembrando que na época não existia papel moeda como a gente tem hoje, o cartão de crédito, nada disso. Os dinheiros eram feitos com ouro e com prata. Tá? Então, as moedas, para o dinheiro circular, precisava ter ouro e precisava ter prata. Então, quanto mais tem, mais rico o país é. Tá? Segundo ponto, balança comercial favorável. Essa é bem prática, a gente pode até aplicar na nossa própria vida pessoal, nas nossas finanças, né? Que é o famoso ganhar mais do que gastar, né? Então, no contexto do mercantilismo e do absolutismo, as importações, ou seja, aquilo que um país compra de outro, tem que ser numa quantidade menor do que aquilo que ele exporta, ou seja, ele vai vender mais do que comprar, tá? Então, dessa forma, a balança comercial fica favorável, tem mais riqueza entrando do que saindo, certo? O último item é o protecionismo, olha, a própria palavra já sugere, né? Proteger. Então, o que a gente está protegendo aqui? Estamos protegendo a indústria, que no caso do século XV, XVI, não é uma indústria como a gente conhece, que tem máquinas, nada disso, eram manufaturas, né? Proteger o nosso comércio, a nossa marinha mercante, que vai fazer a distribuição desses produtos, né? Para proteger a nossa economia da concorrência. Mas como é que protege? É com guardas? É com exército? Não, é uma proteção econômica, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, é muito simples, porque isso também é aplicado até hoje. O que justifica um produto importado ser mais caro do que um produto nacional? Às vezes o produto nacional, ele tem uma qualidade maior do que o produto importado, dependendo do que for. Mas esse produto importado é mais caro. É só porque ele é feito fora? Não, gente. O que acontece? Um produto que vai vir de outro país para entrar no nosso país tem que pagar taxas. O pessoal que já fez compra pela internet, em alguns sites internacionais, sabe do que eu estou falando, né? Você vai comprar lá o valor, é um valor, né, razoável, mas aí tem a questão do dinheiro, né? Que você tem que converter para a moeda do país que você está comprando. Tem uma taxinha lá que eles falam que é uma taxa alfandegária, né? Quando o produto chega no país, pode ser que você pague ou não. Por que existem essas taxas para um produto de fora entrar no nosso país, né? Para que esse produto não seja tão barato, de forma que é mais barato você comprar o de fora do que o daqui, porque aí o cara que produz aquele mesmo produto nacionalmente sai prejudicado. Então, você coloca o imposto lá em cima desse produto importado para ele ficar mais caro, para você dar preferência para o produto nacional, que é mais barato. Nem sempre os países conseguem praticar esse protecionismo. Quer ver? Vamos para a próxima interação que a gente vai ter ali, que é o exercício, o slide 11. Isso, beleza.
Então, olha só, gente, protecionismo ontem e hoje. Então, para a gente entender o que é esse protecionismo, vocês vão localizar aí um objeto que esteja perto de você e você vai ver onde esse produto foi feito, tá? Pode ser a sua própria roupa, tá? Olha a etiqueta, em que país ele foi feito? E aí você aponta no chat, é China, é o quê? Tá? Vocês vão ter 2 minutos para localizar aí e a gente já volta. Voltamos. Voltamos. Muitas interações no chat. Eu vou mostrar uma peça minha primeiro, professora Luíse. Tá bom. Participando aqui da sua atividade, eu localizei uma blusa do meu filho. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Macau, fabricado em Macau, é uma região da China. Esse foi o que eu localizei. Os alunos localizaram também. O William, ele acha que os retratos... desculpa, esse aqui é da interação anterior. O Eduardo, ele acha que o tênis dele veio dos Estados Unidos. O Lucas acha que veio do Brasil ou da China. Eles ainda estão respondendo acerca desses objetos que eles identificaram, professora Luíse. É verdade, né? Eu acho que eles ficaram com um pouco de, né, correndo atrás, né, do objeto, né? Por isso que eu falei que podia ser a roupa que você só olha a etiqueta, mas olha só, a Natália, o Juan, o João Pedro também estão dizendo que é China, né? Matheus está dizendo que o tênis dele é dos Estados Unidos, será? Tem aqui o Wesley. China. Wesley está dizendo que a túnica dele veio do Sudão, é uma túnica de seda. Pois é, né? Então, raramente vocês veem esses produtos vindos de um país desenvolvido, né? O Eduardo falou que o tênis dele veio dos Estados Unidos, né? Às vezes até aquelas marcas muito famosas americanas, que são usadas pelos jogadores de basquete, que são as marcas que vocês mais usam, né? Vocês já associam aquela marca é norte-americana, mas quando você vai olhar na etiqueta, tá lá, Made in Vietnã, Made in China, né? Meu caderninho aqui, eu também não vou mostrar de perto, porque senão vai aparecer a marca da loja, mas está dizendo aqui Made in China, ou seja, um simples caderno. Será que o Brasil não tem indústria de papelaria? Não tem indústria de roupa? Não tem indústria de tênis? Tem, né? Mas o que está acontecendo? O protecionismo, nesse caso, não está sendo bem feito, porque é um produto vindo de fora, né? Pode ter uma facilidade para entrar aqui por conta dos impostos, principalmente vestuário, produtos assim de tecnologia que não seja muito avançado, por exemplo, luminária, coisinha pilha, coisinha que é a energia elétrica, não estou falando de celular, né? Até porque o Brasil não tem indústria de tecnologia assim de ponta, né? Mas assim, roupa é muito fácil você achar made in China. Não é porque o Brasil não fabrica roupa, é porque a roupa que vem da China
é mais barata, mesmo com o pagamento de todas as taxas, do que uma roupa produzida no Brasil. Então, está faltando protecionismo por parte aí das autoridades, né, do setor econômico brasileiro, para que os fabricantes de roupa brasileiros encontrem espaço no mercado e não tenham que competir com coisas que vêm de fora, né? Entenderam o conceito de protecionismo? Acho que ficou claro, né, professora Janaína? Acredito que ficou claro, sim, ó. Porque a Giovana, ela está dizendo assim, ela localizou uma coberta que ela tem e ela disse que veio da China, porque a mão de obra lá na China tende a ser mais barata para a produção. Então, ela entendeu bem o conceito de protecionismo. Perfeito, é exatamente isso. Às vezes, mesmo pagando a taxa, o produto ainda é muito barato, porque o custo dele de produção é irrisório, é coisa de centavos. E isso se justifica justamente por essa questão levantada pela estudante. A mão de obra é muito barata, né? Então, você não precisa pagar muito para o funcionário, né? Você explora a mão de obra do funcionário, reduzindo o preço de custo da sua mercadoria, tá? Então, a gente já vai indo para os minutos finais da nossa aula, vamos para as atividades. Então, a gente separou 2 exercícios para vocês aqui, tá? Então, vamos para o primeiro exercício, que é no slide 12, tá? Vocês vão ter um minutinho para responder. Olha só, assinale a alternativa que não corresponde a um dos motivos para a centralização do poder político na figura dos reis. Aponte no chat somente a letra correspondente à alternativa que você escolheu, tá bom? Daqui 1 minuto a gente volta. Professora Luíse, a maioria dos alunos estão respondendo a alternativa C, está correto? Alternativa C, vamos ver, né? Vamos passar para o próximo slide que vem logo a seguida com a correção. Vamos pôr na tela. Então, olha só, gente, quem colocou C, parabéns, acertou, tá? Então, olha só, a alternativa que não corresponde a um dos motivos para a centralização do poder é o êxito dos cristãos europeus nas cruzadas, dando origem ao surgimento de vários novos reinos. Eu falei muitas vezes no começo da aula que as cruzadas foram um fiasco, né? Não deram certo, então não tem como falar em êxito dos cristãos. Então a própria resposta já é gritantemente incorreta, né? Facilitando bem o entendimento e o acerto aí do pessoal. Aquela coisa vai por eliminação, né? Vamos para a nossa proposta, então, de atividade complementar, já que a gente já está nos minutinhos finais aí da aula, né? Então, olha só, atividade complementar, essa daí vocês vão fazer no caderno, em casa, com toda a calma e, claro, não se esqueçam de mostrar depois os resultados da pesquisa de vocês para o seu professor de história, para os seus outros colegas de turma, tá? Para reforçar o aprendizado. Então, olha só, a gente falou da centralização do poder político, por parte da Inglaterra, por parte de Portugal e Espanha, tá? É o outro exercício já para a gente finalizar, pessoal, atividade complementar. Né? E a gente vai ver agora com a atividade complementar, agora sim, né? A questão da centralização do poder político na França, tá? Então, o poder político na França também passou por um processo de centralização que durou muito tempo, inclusive envolveu uma guerra, que é a Guerra dos 100 Anos, tá? E tem um personagem histórico que vocês muito provavelmente já ouviram falar, que é a personagem da Joana d'Arc, né? Ela foi determinante aí na questão da Guerra dos 100 Anos, tá?
Então, olha só, a gente tem uma proposta de atividade para vocês. Quem estiver vendo pelo celular essa aula, pelo aplicativo, dá o print da tela, tá? Para vocês pegarem as instruções com calma e fazerem aí depois, tá? Então, no caderno de vocês, vocês vão registrar os resultados da pesquisa sobre a formação da monarquia francesa. Para nortear essa pesquisa, vocês vão seguir o seguinte roteiro, tá? Primeiro, papel do rei Filipe Augusto, 1180 a 1223. Então, esse cara foi que deu o pontapé inicial na questão da centralização do poder político, tá? Aí, gente, vocês vão ver o que ele fez, né? Por que ele foi importante, quais medidas que ele tomou que levaram aí ao processo de centralização, tá? Depois nós temos lá o rei Luís IX, né? O rei Luís IX também deu prosseguimento nesse processo, então provavelmente ele tem lá as medidas que ele tomou, que foram trazendo o poder mais para perto da figura do rei, e vocês vão levantar aí nessa pesquisa quais foram as medidas, qual foi o papel desse rei Luís IX nesse processo todo, tá? Depois vocês vão entrar na questão da Guerra dos 100 Anos, né? Que foi uma guerra entre França e Inglaterra, tá? Vocês, ao fazer essa pesquisa, vocês vão ver que França e Inglaterra tinham relações próximas lá atrás, até antes do processo, né, de centralização da Inglaterra. E quando chegou esse momento em que os reis franceses foram trazendo para si o poder político, aí a Inglaterra começou a não gostar muito da ideia, né? E aí o conflito veio. E um dos personagens centrais desse conflito é a Joana d'Arc. Então, quando vocês forem fazer lá a mini biografia da Joana d'Arc, vocês vão ver, né, de onde ela veio, né, o histórico dela e como que ela entrou, né, uma menina ali de 19 anos entrou num conflito tão grande quanto foi a Guerra dos 100 Anos. Qual foi o papel dela? Qual foi o destino, né? Como que foi o desfecho da participação dela nesse conflito e o próprio desfecho também da Guerra dos 100 Anos, tá? A gente não pode se esquecer, pessoal, que toda vez que nós estamos fazendo uma pesquisa histórica, a gente tem que se imbuir da chamada atitude historiadora, né? A gente tem que fazer ali o papel de historiador, de pesquisador, que é quase como um detetive, né? Então, vamos colocar o próximo slide, que tem lá uma tabelinha da atitude historiadora, por gentileza. Aí. Então, olha só, gente, quando vocês forem fazer a pesquisa aí da Joana d'Arc, né, da Guerra dos 100 Anos, da centralização francesa, primeiro, eles planejem e organizem. Então, o próprio roteiro já traz essa ideia de planejamento aí para vocês, tá? Então, ó, primeiro vocês já vão pegar os itens da pesquisa, vão naquela ordem porque tá na cronologia, tá? E escolham um objeto de pesquisa. Essa parte vocês não vão precisar fazer porque eu já fiz. O objeto de pesquisa são aqueles 4 itens a serem pesquisados, né? Identificar, selecionar e comparar. A partir do tema vocês vão identificar as fontes, né? São documentos, né? Como a Carta Magna, são imagens, né? Quais são as fontes históricas mais adequadas para contar essa história da centralização política da monarquia francesa. Interpretação e análise, investigar as fontes selecionadas, interpretando cada detalhe para a construção de suas hipóteses, levando em consideração o contexto da época estudada, né? E por último, a conclusão. Anota os resultados obtidos e apresente-os conforme solicitado, né? Aí no caso da nossa aula de hoje, eu estou pedindo para vocês, aí a título de pesquisa, realizarem esse trabalho e depois compartilhe com seu professor de história, o professor lá da sua escola, compartilhe com seus colegas, né? No chat do nosso aplicativo do Centro de Mídias, vocês têm contatos com outros estudantes de outras escolas, né? Então é interessante vocês fazerem essa interação, né? Agora, como se fosse uma grande escola, toda, né, a nossa rede estadual aqui reunida no Centro de Mídias, né? Então vocês têm a oportunidade de ampliar aí o horizonte de vocês, os contatos de vocês e ter uma rede maior de transmissão do conhecimento. Certo, gente? E aí, professora Janaína, como é que foi a aula? Gostou? Muito obrigada por me convidar para essa aula, aprendi bastante.
os alunos estão colaborando muito, os professores também que participaram da aula, agradecemos demais vocês, né? Vocês são extremamente importantes para que essa aula ela tenha sentido, para que ela faça sentido. E eu estou aqui acompanhando algumas informações pelo chat, eles continuam respondendo e falando sobre o Joana d'Arc, né? Eles ficaram bem interessados, acho até interessante vocês pesquisarem mais sobre essa figura histórica. E é isso, agradeço por estar aqui nessa aula com vocês. Então tá bom, gente. Beijo, obrigada e até a próxima. Tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.